Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tu seja melhor sempre, a primeira coisa é evocar, né? Aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem muitas delongas, o assunto hoje é um assunto palpitante, né? Tenho a honra de receber no programa depois de muitos anos, que eu já te entrevistei uma vez ou duas, no máximo. Sérgio Melo, médico que é do gabinete da CESAL. Seja bem-vindo, meu querido. Como é que tá? Tudo bem? Bom te ver. Vem nos dar um panorama da Covid aqui no estado e as ações para os próximos dias. Mas você está bem? Tudo bem, Benito. Obrigado por estar aqui, essa oportunidade de estar aqui, podendo falar de um assunto tão delicado e de estar aqui contigo, amigo de longa data. Aí, eu acompanhei aquela preleção sua lá na Assembleia Legislativa. Fiquei impressionado a maneira como Rondônia tem tratado. O nível de mortalidade nossa é um dos menores do Brasil. E os porquês disso, a maneira como está sendo feito, louvo a isso. Então, tanto que você está aqui hoje. Mas fique tranquilo, daqui a pouco a gente começa a abordar, tá bom? Tá, joia. Camila, saúde, o Sérgio. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Conteúdo Amazônia. Parabenizo o seu trabalho em relação à saúde pública, porque você não está somente hoje à frente da CESAL, né? Você já esteve à frente de outras coordenadorias do Estado na área de saúde, sempre teve um destaque, um trabalho ímpar. E parabenizar porque o Estado de Rondônia, apesar de estar tendo novamente um aumento, né, de casos, as mortes são menos, né? É um dos poucos no Estado realmente. E a CESAL, ela fez força-tarefa não só em Porto Velho, mas em alguns municípios onde o pico estava grande de casos, e era você que estava acompanhando, né? E trabalhando com a equipe, fazendo o trabalho de monitoramento e acompanhamento dos profissionais de saúde. E isso é importante, profissionais como você, no nosso estado, para poder fazer a diferença nesses momentos difíceis. Obrigado. Então, eu vou chamar a vinheta, aí nós vamos começar a conversar, tá bom, meu querido? Por favor, Deus, nossa vinheta. Sérgio, eu vou preambular e vou entregar a palavra para você, tá bom? O estado de Rondônia tem um número alto de Covid. Mas tem uma estrutura legal, porque assim, leito a gente tem, o que a gente não tem é funcionário para botar nos leitos, pelo que eu estou sabendo é isso. Né? Mas tudo bem, isso aí dá para consertar e talvez até em tempo hábil, rápido. Ao mesmo tempo, vocês têm um trabalho, eu vou te deixar bem à vontade, você vai falar pelo tempo que achar necessário, porque eu quero que você me passe um pouco daquilo que você passou na Assembleia Legislativa, passe para a população. Por que Rondônia consegue aqui, ainda morre menos gente que nos outros lugares? Tá? As descobertas que vocês fizeram. Né? Tá, eu vou começar por aí, depois a gente vai conversando. Tá certo. Bom, o que a gente conseguiu nesse tempo agora de fazer de diferente? Bom, Covid foi um terror para todos nós, então foi uma surpresa que aconteceu no mundo, e nós tivemos aqui uma preocupação inicial no funcionalismo público do servidor de saúde. Porque o que acontece? Aqui nós não temos de onde buscar esse servidor. Nós somos aqui limitados à nossa região. Então não vai vir de São Paulo, do Rio de Janeiro, diferente do que acontece nessas grandes capitais. E aí uma das coisas que nós vimos é que maior índice de mortalidade em cima
do total da população eram desses servidores. Mortalidade de serem infectados eram, então, isso aconteceu na China, aconteceu na Itália, aconteceu em tudo quanto é canto, inclusive aqui. Bom, nós precisávamos criar, basicamente, um modelo que funcionasse para tanto trabalhar com esses servidores, como mesmo que nós pudéssemos colocar dentro de um modelo das prefeituras. É bem dividido hoje o que é a prefeitura e o Estado, né? Os trabalhos, os deveres. Então, em princípio, quem está perto da população são os nossos municípios. O Estado é para quando a alta e média complexidade vai acontecer, é quando se traz para o Estado. Então, basicamente, hoje, quem é a responsabilidade do Estado? Aquele paciente que vai para uma UTI. Então, isso acabou sendo, e é o que a gente tenta ampliar nossos leitos, tentamos o tempo inteiro fazer com que darmos condições para que esses pacientes... Só que a procura é muito intensa. Bom, dentro disso, desde o começo, lá atrás, a gente teve que criar uma força-tarefa aqui dentro do Estado, e uma força-tarefa técnica. Então, era distribuído, o pessoal do Cimetron, foi elegido um time técnico para ficar trabalhando em cima disso, lendo o maior número de artigos, fechando para se tentar. E nós vimos o quê? Que existia uma particularidade na necessidade de exames em todos os protocolos mundiais. Então, esses protocolos, eles tinham exames muito fidedignos que chamavam proteína C reativa, fibrinogênio, a ferritina e uma coisa ainda chamada interleucina 6. Bom, quando a gente nós começamos, né, a montar esse trabalho para os servidores, que não eram só os servidores da saúde. Nós englobamos todos os servidores, inicialmente, que pelo ócio do ofício não poderiam deixar de trabalhar. Então, é o bombeiro, é o militar, é o servidor da saúde. Todo mundo podia ficar de home office, esses não podem. Então, a gente fez criou para justamente esse povo. E que daí isso englobava família, o vizinho, todo mundo que de alguma forma acabava sendo lesado por essa profissão dessas pessoas. Bom, fizemos um trabalho enorme em verificar a quantidade de pessoas, um percentual de quantos poderiam ser infectados, solicitar e prever, fazer uma provisão de quantos exames nós poderíamos fazer e de como nós faríamos esses exames, uma provisão de medicamentos que seriam usados nesses pacientes que ficariam com isso. E aí, o que foi o desenho? Nós pegamos a POC, Policlínico Oswaldo Cruz, que no momento estava fechado, por conta de não poder, várias consultas eletivas foram totalmente suspensas, né? E aí a gente fez o quê? Fechamos uma área, isolamos uma área dali e criamos esse ambulatório, com médicos, um protocolo já pré-estabelecido e com uma definição muito clara de que o paciente grave, porque a política até nacional ficou muito assim, olha, se você tiver Covid, fique em casa. Se por um acaso você piorar muito, tiver falta de ar, vai para uma UPA. E é uma política que ainda que nós estamos mudando isso, né? Por quê? Porque esse cara, quando já está com falta de ar, ele acaba indo para onde? Para o ventilador mecânico. E aí a mortalidade muda totalmente. A gente sai para uma taxa de quase 60% de mortalidade dos pacientes que vão para ventilação mecânica. Aqui em Rondônia, nós também estamos conseguindo um dos menores índices do Brasil, mesmo ventilação mecânica. Isso se dá por conta de um treinamento. Nós tivemos, as pessoas não sabem dessas coisas, nós ficamos 5 anos aqui fazendo um trabalho que foi publicado no JAMA, no Journal American Medicine, que é sobre ventilação mecânica, junto com o Einstein, junto com o Sirius, junto com o HCOR,
e que foram 5 anos de um protocolo super bem organizado. Então, nós temos um time que sabe ventilar adequadamente pacientes muito forte, num padrão ouro total. Então, isso é um dos fatores que nos pacientes que vão para a UTI e chegam à ventilação mecânica, nós temos um bom resultado, por essa competência. Mas, o grande lance dessa doença é o quê? Eu não posso deixá-la ficar grave. Eu não posso deixá-la ficar grave. Nós fizemos uma coisa que é, hoje, todo servidor da saúde que tiver uma síndrome gripal, ele vai até a POC. Ali é lhe oferecido, ainda sobre um termo de referência de livre consentimento, se ele quer fazer o uso ou não de hidroxicloroquina. A gente usa, se o paciente não quiser, a gente coloca a ivermectina com azitromicina. Orienta, para hoje a gente sabe que 60% dos pacientes que ficam grávidos têm déficit de vitamina D. Orienta-se tomar vitamina D. Nós sabemos hoje que a N-acetilcisteína, a cisteína dela faz com que aumente a glutationa, que é um neuropeptídeo que melhora, é um neurohormônio, na verdade, que melhora as condições dessas reações oxidativas que acontecem nos locais de guerra que estão acontecendo no pulmão. Então, a gente tem essas profilaxias. Uma outra importantíssima, que é fazer a fisioterapia. Então, todo mundo que está doente, a gente indica. Pega uma garrafa de Coca-Cola, coloca 20 centímetros de água, corta um pedacinho da mangueira do chuveiro, põe até lá dentro e sopra. Você coloca 25 centímetros de água. Chama EPAP isso, que é uma preação em vias aéreas positivas, final. Então eu melhoro, eu não deixo fazer atelectasias. Então você faz 3 vezes a cada 10 minutos, quantas vezes você conseguir fazer no dia. Então isso é fundamental. E fora isso, o que esse paciente faz? Ele coleta os exames de PCR, fibrinogênio, ferritina e interleucina 6. Esses exames são feitos no LEPAC, que uma hora eu gostaria de te convidar para ir conhecer o nosso laboratório. Eu sou cliente do LEPAC, cara. Mas uma coisa é ser cliente, outra coisa você tem que entrar lá dentro para ver o nível de automação que as nossas máquinas têm. Nosso laboratório aqui é um dos melhores laboratórios do Brasil. Rede estadual não existe igual. Nosso laboratório é comparado com os melhores hospitais privados do Brasil. Então, assim, nós temos uma automação absurda. Então, esses exames são coletados na hora que o cara está ali doente, chegou com uma síndrome gripal. Eu não sei se aquilo é Covid ainda ou não. Mas hoje a gente acredita que, se você tem uma síndrome gripal, a possibilidade é enorme. Esse paciente vai coletar um exame e vai ficar pronto daqui 2, 3 dias. Mas esses exames me mostram a gravidade do paciente. Por quê? A proteína C reativa que nós dosamos, ela fala se você pode ter uma infecção conjunta. Existe uma celeuma que isso pode só inflamação, mas é totalmente ligada à opsonização e para ver se você tem uma infecção conjunta. O fibrinogênio hoje, ele é o marcador mais específico para nós vermos se existe algum problema na sua coagulação precoce. A ferritina é o grande marcador de inflamação. Então, essa doença ela faz uma coisa chamada síndrome linfohistiocyte hematofágica. Alguns chamam isso também de síndrome de ativação macrofágica, que é o que agrava os pacientes. Mas é de 3 a 5% só que desenvolve isso. Que seria as pessoas que teriam necessidade de tomar corticoide em pulsoterapia, que é uma coisa que nós estamos vendo ainda muitos protocolos usando corticoide precoce, que não seria o ideal. E nós tivemos ainda a oportunidade de fazer a interleucina 6. Esse, então, é um marcador super específico, molecular, que nos fez aprender como
nós modularmos e entendermos como está funcionando a doença. Então, isso foi fundamental para a gente entender essa doença, como conseguir conduzir. O importante disso, o que acabou acontecendo? Nós vimos 8.000 pacientes até agora, nesse ambulatório. Desses 8.000, mais da metade, um pouco mais da metade, tiveram Covid, metade não teve. O exame do PCR-RT, que é o exame aquele de cotonete, tá? Metade foram positivos, metade negativos. Em compensação, todos os pacientes que tinham alterações em qualquer um desses exames, automaticamente, nós temos um serviço no Estado que é chamado de SAND, não sei se você conhece. Serviço de Atendimento Multidisciplinar Domiciliar. Esse serviço é um serviço que, normalmente, nós usamos eles para deshospitalizar pacientes. Então, eu tenho pacientes que, vou exemplificar, paciente lá no João Paulo fez um AVC, já foi visto tudo que teria que ser feito para esse paciente, porém, ele ficou com uma sequela, uma dificuldade de locomoção, de alimentação, de verbalização, e necessita de cuidados, porque senão outras doenças vêm, ele broncoaspira, ele cai do leito. Esse tipo de paciente, que nós chamamos de paciente de uma internação prolongada, nós fazemos uma deshospitalização e nós temos um serviço que atende esse paciente em casa. Então, esse paciente, eu tenho fisioterapia, nutrição, médicos, enfermeiros, coleta de exames, para esse tipo de paciente. Então, a gente roda aí com 120 pacientes desses todo mês, desafogando os hospitais, principalmente João Paulo e HB. E nós criamos, dentro desse serviço, um serviço Covid. Então, nós temos hoje aqueles pacientes que eram identificados, fizeram atendimento, os exames estão alterados, eles são passados para a POC, e a POC passa para o serviço de Covid domiciliar. Esses pacientes passam a ser servidores ou parentes ou pessoas que estão próximas a essas pessoas. Do entorno. O entorno. Eles passam agora a ser diariamente coletado o exame deles em casa, enfermeira passa todo mundo, paramentado, entra, faz medicação, existe uma prescrição que é feita, e ali é conduzido esses pacientes que têm essas formas mais graves, observados nos exames. Bom, a resposta disso foi o quê? Desses 8.000 pacientes, nós tivemos um total de 4 mortes. É muito baixo. É 0,00 quase nada. E isso fez a gente só visualizar que era por aí o caminho. E aí foi um pedido inicial do governador, do secretário da Saúde, que nós tínhamos que nos preocupar com os nossos servidores, e posteriormente, em conjunto com isso, nós tínhamos que criar um modelo que funcionasse. Um modelo que realmente trouxesse à luz algumas coisas. Então, esse investimento em cima de exames, a interleucina 6, para você ter uma ideia, hoje aqui, se você for fazer esses exames, principalmente fibrinogênio, ferritina, interleucina, em qualquer um dos laboratórios particulares aqui de Rondônia, é mandado para fora, você vai receber o resultado em 3 dias. Você recebe em 4 horas, no seu celular. Hoje, no Estado, isso para uma gama de pacientes absurda. Uhum. Fora que é feito para todas as UTIs, todos os exames são feitos lá também. Bom, nós precisamos desenvolver um modelo que funcionasse e que nós pudéssemos replicar para passar para as prefeituras algo a mais. A ideia de um tratamento precoce em cima da hidroxicloroquina, azitromicina, que isso houve uma celeuma enorme, né, dentro do tratamento com hidroxicloroquina. Inicialmente era assim, você tá num avião, Paulo,
Aí estamos nós dois aqui, o avião começa a cair. Aí eu olho para você e falo, ó, tem 2 paraquedas aí, bicho. Vamos pular? Aí você, ó, mas esse paraquedas aqui não foi revisado pelo Inmetro. Você pula com ele ou você vai sem ele? Você tá... Não tem dúvida, eu vou pular com ele. Então, se ele não funcionar, eu tentei. Né? Eu morri do mesmo jeito. Exato. E aí, assim, até hoje, existem, os estudos mostraram que a mesma coisa que aconteceu lá com H1N1. Na época, o governo, até para distribuição de medicamentos, não tinha o Tamiflu, que é o Oseltamivir. Sim, que é caro. Caro, mas assim, o governo distribuía isso. Mas para H1N1 era como? Depois que o cara ficava doente, que você botava. Quando ele estava grave no hospital. A gente perdeu todo mundo. Nós perdemos todo mundo naquela época. Só tivemos um aqui. Até a esposa de um promotor aqui do nosso DMP, que eu consegui. Eu estava já apanhando, né? Já estava com 6 mortes. Que a gente não conseguia tratar depois que ia para o ventilador mecânico, traumatizado, que eu não conseguia tirar esses pacientes. Ela chegou com um quadro típico, uma síndrome gripal, mas muita astenia, muita fraqueza. Falei, não. Pedi para fazer o SWAB, comecei o Tamiflu, foi o único paciente, em 2009, com H1N1 do estado, que teve o exame positivo e não morreu. Foi isso. E aí, assim, aquilo ficou na minha... Nós temos que começar nas terapias antirretrovirais, ser precoce a replicação. São 5 dias. Então, assim, ainda ficou uma celeuma muito grande com esse negócio. Talvez, agora vai ter um estudo do Coalizão 4 e 5, que é realizado junto com HCOR, Sírio e tal. Nós temos aqui, Vinícius está fazendo parte, temos aqui, eu tinha sido convidado, mas estava uma loucura para a gente entrar. E pode vir a esclarecer se vai valer a pena entrar ou não inicialmente. Mas já tem vários estudos já falando a favor disso. Mas assim, inicialmente é o que a gente ainda faz do que não fazer nada. Cria-se uma briga muito grande com a Sociedade Brasileira de Infectologia. Vou te explicar por quê. Entende que antes desse vírus acontecer, nós vínhamos de uma situação que nós tínhamos que parar com o uso indiscriminado de antibióticos. Porque nós estávamos criando uma resistência antimicrobiana importantíssima. E aí, entende que hoje você começar com antibiótico num paciente é uma coisa que é uma briga. Mas eu vou te falar, eu comecei, saiu o meu exame esse aí, né, do H1, do Covid. Do RT-PCR. Saí tomando antibiótico 5 minutos depois. Exato. Eu agravei no meu quadro, acabei internado, agora imagino se eu não tivesse tomado. Exatamente. O que eu vejo é o seguinte, só para você ter uma ideia, esse exame que é o PCR, proteína C reativa, ele antes do vírus, ele era usado como o quê? Marcador para a gente usar antibiótico. Então era assim, se você tivesse com infecção, você está com uma síndrome respiratória. Então, na atenção primária, teria que fazer um raio-x, uma cultura. Isso é complexo, não dá para fazer desse jeito. E o uso indiscriminado é uma coisa que a gente não quer. Então, a gente solicitava o PCR. Se ele viesse aumentado, falaria a favor de uma opsonização e que deveria ser usado o antibiótico. Caso não, isso era viral. Depois, agora, se falou, não, mas é só inflamação, mas nós continuamos acreditando nisso. Houve na ciência agora, nesse momento, está acontecendo uma coisa absurda. Há uma informação e contra-informação absurda, que eu não sei o que está acontecendo hoje no mundo, até do ponto de vista de ciência, tá? Então, a gente tem que, ainda, os dados que são feitos, é aquilo que a gente vê dentro da fisiologia, da fisiopatologia, essa não muda, a biologia molecular. Então, a gente se baseia, são nessas coisas. Os estudos randomizados, duplo cego, eles vieram todos com muitos vieses. Ou seja, pode ser, mas pode não ser? Não, vou te dar um exemplo.
A hidroxicloroquina, por exemplo, ela foi usada, era usada há 50 anos. Sim. De março para cá, foram não sei quantos estudos, todos para falar que ela era perigosa. Mas tem 50 anos que já se fala que ela é segura. Sim, todo mundo para malária não tem outro remédio. Exato. Então, assim, não, pior do que malária. No lúpus você usa um por dia há anos. Você está entendendo? Então, assim, e aí se criou os estudos para falar que aquilo era perigoso agora. Você entende que não faz. Então, assim, eu não vou entrar nessa seara, porque ela. Aí a ivermectina. O Anitta também. Mesma coisa, você fala o que é menos, mas daí fala, pô, você vai ficar usando um remédio que não precisa. E o que está acontecendo? São muitos estudos que falam a favor, e você vê hoje uma grande mídia tampar esse sol com a peneira. E criar ali, pegar o estudo que é. Nós tivemos um estudo em Manaus de um pesquisador respeitado, tá? Ele usou 2 vezes a dose normal de cloroquina. Os pacientes, 10 pacientes morreram. Foi interrompido o estudo. E saiu como manchete. Pá, ó, estudo parou por conta da hidroxicloroquina. Uma outra coisa absurda que aconteceu foi o seguinte. A medicina, tanto as ciências médicas, ela tem o Lancet e o New England como verdadeiras bíblias de nós acreditarmos no que está sendo escrito, nas pesquisas que passam pelaquela peneira enorme para essas revistas. Pela primeira vez na história toda, bem o estudo da hidroxicloroquina, aquele que fez com que parasse na Europa, parasse os estudos de hidroxicloroquina, foi revogado. O artigo saiu da revista. Para você ter uma ideia do absurdo, no trabalho que entrou falando isso, falava que na Austrália, eles acompanharam no estudo X pacientes. E quando fizeram o levantamento, na Austrália não tinha o X de paciente que tinha Covid. Para você ter uma ideia. Então, assim, está acontecendo uma coisa que eu sinceramente não sei o que é. Mas a fisiologia, a fisiopatologia, elas não mudam. Nós temos 2 minutos para tu concluir o teu raciocínio e me dizer o que aponta. No que? O que aponta daqui para frente? Hoje, o que a gente está precisando de verdade? Fazer com que nossos municípios comecem agora uma primeira vertente no trabalho de si, coleta desses exames precoces e usar esse protocolo que foi super exitoso. Essa é hoje nós estamos junto com o MP trabalhando, junto com os secretários de saúde, nessa vertente. Eu vi que a Assembleia se solidarizou. A Assembleia, a gente foi ali, você viu até eu choramingando ali, né, para ver se a gente consegue. Por quê? Porque você entende que não é uma função nem do Estado, nem do município, porque são exames um pouco mais especializados, mas não é função do Estado colocar nos municípios e nem dos municípios oferecer isso na atenção básica. Fica no limbo. Fica no limbo. E a gente tem que resolver isso. Então, é uma coisa que eu estou conversando com o secretário Fernando, ele já deu uma sinalização para isso. Fui lá na Assembleia, por quê? Porque hoje a gente tem que tentar buscar essa solução. E eu trouxe você aqui, porque eu ouvi tudo que você falou, concordei com tudo, e o que eu quero é que vidas... Uma vida que você salve, você já salvou o mundo inteiro, cara. É um pai de família, às vezes é alguém que vai contribuir para um mundo melhor. 30 segundos para você terminar. Eu fico muito triste hoje, quando eu vejo, fico sabendo que algumas pessoas faleceram e a gente sabe que se pegar precoce, se fizer direitinho, não morre. Tomar os remédios quanto antes, né? E no tempo, remédios com acompanhamento laboratorial. Agora, o problema é que demora às vezes muito para saber que está com o bendito negócio. Por isso que você tem que... Está com síndrome gripal, não é saber se está com Covid, é como está o seu corpo. Essa avaliação laboratorial te dá isso antes de você ficar em 24 horas. Em 4 horas.
Que já pode entrar no segundo dia, antes do terceiro, Exato. que aí tu vai fazer o exame no quarto dia, para receber no quinto ou no sexto, mas tu já está tratando há 3 dias. Exatamente. Se tu tiver com Covid, tu passou em branco. Então, eu sei como é que é, porque eu tive, né? Querido, sabe que você não abriu a boca hoje aqui, porque a gente queria ouvir ele, né? Mas infelizmente, né, estamos aí. Vai lá, se despeça dele, por favor. Foi um prazer ouvir você. Desejo muito sucesso no seu trabalho, que o estado de Rondônia continue avançando nos diagnósticos precoces para que nenhuma pessoa mais morra no nosso estado por conta de Covid-19. Tá? Em janeiro eu vou te trazer de novo, tá? Vamos lá. Você estando aí, eu quero você aqui para você me atualizar de como Para a estão as gente coisas. ver como está acontecendo. Na segunda Vamos sim. metade de janeiro. Felicidade para você. Abraço grande, querido. Bom te ver, cara. Bom mesmo. Bom mesmo. Fica firme, tá bom? Um abraço Vamos pra lá. família. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.